A partir de agora, Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Viver Bem Guaíba, um espaço dedicado à informação, à prevenção e à qualidade de vida, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Viver Bem, o cuidado Unimed Porto Alegre no seu dia a dia, e Anhiggs, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Hoje vamos abordar um tema que incomoda milhares de mulheres e também muitos homens, a queda de cabelo. Perder alguns fios diariamente faz parte do ciclo natural dos cabelos, mas quando a queda se torna intensa, persistente ou vem acompanhada de falhas no couro cabeludo, ela pode indicar um problema que merece investigação médica. As causas são diversas: predisposição genética, alterações hormonais, estresse, deficiências nutricionais, doenças, uso de medicamentos e, mais recentemente, até o uso das chamadas canetas emagrecedoras, que tem despertado muitas dúvidas entre os pacientes. Para esclarecer esse assunto e falar sobre os avanços no diagnóstico e no tratamento das doenças que afetam os cabelos, recebemos a doutora Rafaela Carvalho Abraão, médica dermatologista pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção Rio Grande do Sul, especialista em doenças do cabelo e couro cabeludo pela Santa Casa do Rio de Janeiro. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer te receber, doutora. Tê-la aqui no programa, e ainda mais para falar sobre esse tema que é cada vez mais instigante, né? Tá todo mundo preocupado. Os cabelos estão muito em alta. Estão muito em alta, né? Doutora Rafaela, antes de tudo é importante esclarecer qual é a diferença entre a queda de cabelo, considerada normal, e aquela que deve preocupar. Então, é muito importante a gente entender que essa queda é um percentual e não um número absoluto, tá? Eu falo para todos os meus pacientes que a média de 10 a 15% dos nossos fios vão estar em fase de queda. Então, se tu é uma pessoa que tu tem muito cabelo, tu tem que considerar 10% dos teus fios. Se tu é uma pessoa que tem menos cabelo, é a mesma porcentagem, tá? Eu vejo muita gente falando em número absoluto. 100 fios por dia é o normal. Mas esse número absoluto, ele não serve para todo mundo. Então, se tu for pensar em 10 a 15% da tua quantidade de fios, esse seria o normal por dia se tu lava o cabelo todos os dias. E como é importante destacar isso, porque também vai depender, né, exatamente de cada Sim, da cada quantidade pessoa. de cabelo que tu tem. Se é uma pessoa muito cabeluda, os 10% vai representar bastante. E nem sempre tem que se assustar, pode ser o teu normal. Até tranquiliza mais saber disso Com também, certeza. Né? Muitas pessoas confundem a alopecia e eflúvio. O que diferencia essas duas condições? Perfeito. O eflúvio, ele é como se fosse, ele vem da palavra fluir, né? Que é deixar cair, se desprender. Então, o eflúvio, ele é uma queda programada dos teus fios. Ele é um momento, ele é um sintoma. A alopécia, ela representa uma falha, uma ausência de pelos, que pode não ser só no cabelo, pode ser na sobrancelha, pode ser nos cílios, né? Mas a alopécia e o eflúvio são diferentes nisso. A alopécia, ela pode cursar não só com queda, mas com afinamento, com aparecimento do couro cabeludo. E a alopécia, ela precisa de um sobrenome, né? A alopécia é um nome genérico, a gente precisa entender se é uma alopécia androgenética, se é uma alopécia cicatricial, se é uma alopécia areata. Então, ela precisa de um sobrenome para trazer um diagnóstico pra gente. Entendi. Quer dizer que cada segmento vai ter sua particularidade, no caso, né? Com certeza. E quais são hoje as principais causas da queda de cabelo nas mulheres? Eu tinha citado, né? Fatores genéticos, alterações hormonais, estresse. Eu acredito, assim, que alterações de tireoide são muito importantes. Deficiências nutricionais, uso de medicamentos contínuos, às vezes a gente não sabe alguma coisa que a gente está usando no nosso dia a dia, emagrecimento muito rápido, pós-parto, perimenopausa e menopausa, que é uma alteração hormonal, e o estresse muito intenso, ele pode criar um sinal de alarme no nosso corpo e organizar uma queda programada também. Então, eu acho que esses são os principais. E no caso de deficiências de ferro, vitamina B12, vitamina D, também interferem? Com certeza. A gente sempre faz essa investigação laboratorial. Avaliação de tireoide, ferro, ferritina, B12, vitamina D, zinco.
São itens fundamentais para a investigação de um paciente com queda Que aí, capilar. dependendo do caso, a pessoa faz uma suplementação também? Com certeza. A gente nunca trata só o sintoma, né? Porque sempre por trás de uma queda tem alguma alteração. Então, a gente certeza. tenta encontrar a causa dessa queda, vai tratar guiado. Então, se tem alguma alteração laboratorial, tu vai tratar essa alteração. Mas, às vezes, se o paciente persiste com queda, ele já tá com uma alteração no ciclo capilar. E aí, a gente trata a alteração e depois tenta tratar junto o ciclo capilar. Como é importante, né, doutora, saber, porque por trás dessa queda de cabelo muito acentuada, podem ter outros problemas também, sérios até, né? A gente fica Com pensando certeza. com as unhas mais fracas, queda de cabelo. Não, a pele é o maior órgão do nosso corpo e o cabelo é um anexo da pele. Então, ele vai responder a alterações sistêmicas e orgânicas tuas, né? Com certeza. Doutora, nos últimos meses aumentou muito a procura por informações sobre queda de cabelo relacionadas às chamadas canetas emagrecedoras, né? Os análogos do LGP1, né? Existe realmente uma relação entre esses medicamentos e a queda dos fios? Então, isso é uma rotina no consultório agora, né? O que a gente tem de evidência documentada é que o emagrecimento acelerado, associado à deficiência nutricional, e aí a gente está falando daquele paciente que se alimentava muito bem e começa a comer muito pouco, né? Porque ele tem plenitude, ele tem enjoo, ele tem náusea, ele não consegue mais comer o que ele comia e ele opta por coisas mais leves. Então ele acaba deixando a proteína de lado. E o nosso cabelo ele é feito 80% de proteína. Então se tu não tá entregando o que o teu cabelo precisa, o teu corpo ele vai entrar num sinal de alarme. Pelo emagrecimento muito acelerado e pelo déficit proteico, pelo déficit de B12, pelo déficit de outras vitaminas, até de ferro, né? E aí isso vai organizar uma queda. Sim. Então, na verdade, essa é a associação que a gente tem. Existem algumas possibilidades da tirzepatida, que é o monjuaro, ter uma toxicidade folicular. Isso ainda está em avaliação, porque a gente percebe uma dificuldade, uma queda maior com essa medicação específica. Mas isso é uma especulação, né? A gente tem um estudo que está sendo conduzido, mas a gente ainda não tem essa resposta. Então, por hora, Sim, ainda faltam evidências. E a queda é associada, sim, à perda de peso acelerada e à deficiência nutricional. Assim como no caso da bariátrica, né? Bariátrica, outras canetinhas emagrecedoras, né? Então, é uma questão de tu perder muito rápido, teu corpo entra num sinal de alarme e ele vai botar o que gasta muita energia e não é vital para cair. E esse é o cabelo, né? O cabelo, ele gasta muita energia e ele não é um órgão vital. Então, em situações de alarme do nosso corpo, pós-operatório, emagrecimento acelerado, alguma doença mais grave, uso de medicação antibiótico por muito tempo, o teu corpo vai fazer isso para te proteger. Claro, talvez esteja agora sendo mais falado, porque como as pessoas estão utilizando bastante, estão sentindo Com certeza. essa consequência. E até eu me lembro também da questão de pessoas que fazem dietas também muito restritivas. Os veganos. Os veganos, eles sempre são uma incógnita, assim, no nosso consultório, porque é difícil tu fazer reposição, né? É difícil tu adequar a dieta desses pacientes. Hoje eu acho que a medicina tem buscado alternativas interessantes, né? A gente tem já tipos de manipulações específicas para essa população, o que nos ajuda bastante e auxilia os pacientes também, né? E essa manipulação seria em relação a suplementos? Suplemento, medicação, tem alguns veganos que não tomam cápsula, porque o envolto da cápsula... Então tem toda essa questão, a gente tem bastante ajuda da farmácia e tem ativos já que podem ser manipulados sem que atrapalhe essa ideia. Com certeza, é um público... Estímulo, claro. Inclusive medicamentos tópicos também, né? Para esse público. Exato. Shampoo, condicionador. Perfeito. E doutora Rafaela, como identificar a verdadeira causa da queda de cabelo? Quais são os exames que costumam ser utilizados para fazer essa investigação? Antes de qualquer exame, eu acho que a consulta médica ela é indispensável. Parte clínica, né? Parte clínica, o paciente tem que sentar no teu consultório. Eu falo que o médico que trabalha com cabelo, ele é um detetive, né? Tu tem que tentar buscar na história do paciente ali, 60, 90 dias atrás, o que aconteceu com ele,
se ele passou por uma cirurgia, se ele teve um emagrecimento. Então tem que ter toda uma conversa, se ele se mudou, se ele teve muito estresse no trabalho. Além dessa conversa, que a gente chama de anamnese, tem que ter o exame físico, então tem que examinar o paciente. Eu acho que a gente consegue fazer consulta online, mas é indispensável que tenha um exame físico em algum momento. Então eu falo para os pacientes assim, a gente tem que olhar, tem que colocar o dermatoscópio no couro cabeludo, tem que examinar. Às vezes o que o paciente está nos contando, a gente enxerga alguma outra coisa ali no couro cabeludo que é muito importante. Então, anamnese, exame físico e investigação laboratorial, né? Então, tem que pedir um hemograma, um ferro, uma ferritina, função da tireoide, anticorpos de tireoide, né? Mulheres, a gente também tem que pensar em doenças autoimunes, pedir vitamina D, B12, zinco, vários componentes que são essenciais para o nosso ciclo capilar. Como é importante estar destacando todos esses elementos, porque às vezes a pessoa não se dá conta, né? Acha que é só fazer um examezinho, fazer uma consulta online. Não. Nada do que uma boa Eu falo assim, a investigação. consulta online, ela nos ajuda na conversa, mas nada substitui o exame físico, né? Então a gente precisa examinar esse paciente. E às vezes até realizar uma biópsia de couro cabeludo, que é um exame complementar para nos ajudar no diagnóstico. Então, não é nada simples. E até a questão, eu fico pensando aqui, a questão genética e histórico familiar também, né? Isso vai ser uma visto pergunta na investigação que a gente faz para os pacientes. A gente sabe que a alopecia androgenética, que é a calvície, que é uma das doenças mais comuns no nosso consultório, 80% da população americana carrega o gene da doença, né? E ela é uma doença multigênica. Então, quanto mais expressões desse gene tu vai ter, pode ser que tu tenha um pior prognóstico. Então a gente pergunta, quem é que é calvo na família? Com que idade ficou? Quando que tu começou a perceber essa doença? Porque isso tudo é importante para a gente planejar o tratamento desse paciente. Com certeza, são pistas que vão delineando como vai ser feito o tratamento. O trabalho do detetive. Exatamente. E não são só nos homens, né? Isso que eu digo, às vezes tem problema de calvície. A alopecia androgenética é uma doença feminina e masculina. E a que se deve esse aumento, doutora Rafaela, assim, hoje? Será que está sendo mais diagnosticado? Eu acredito que ela está sendo mais diagnosticada. Eu acho que os cabelos eles estão recebendo uma atenção maior. Mas eu acredito que a gente tem algum comportamento que está ativando esse gene da doença mais cedo. Porque tu pode carregar esse gene e esse gene não ser ativo. Só que depois que ele ativa, a gente não desativa mais os genes, né? Então, com certeza alguma coisa comportamental. A gente ainda não sabe exatamente o que faz esse gene ativar, mas está fazendo essa doença acontecer em pacientes muito jovens, que a gente não via antigamente. Talvez essa questão também de alimentação errada, né? E outras comportamento, né? Comportamento tanto alimentar. Também. Exatamente. O envelhecimento e as alterações hormonais, especialmente na menopausa, também interferem na saúde dos cabelos? Com certeza. Nesse lado, assim, as mulheres não são privilegiadas, né? Quando a gente tem ali o declínio tanto da progesterona quanto do estrogênio, a gente vai ter afinamento capilar, a gente vai ter um cabelo mais seco, um cabelo mais quebradiço, a gente vai ter uma diminuição da fase de crescimento capilar. Então, esses dois hormônios, eles nos ajudam, né? E aí, na menopausa, quando a gente começa a ter o declínio deles, a gente começa a ter todas essas alterações aí capilares associadas. Geralmente, os pacientes que têm ali a alopecia androgenética, têm o gene para doença, podem ativar esse gene ali na menopausa por essas alterações hormonais também. E aí a doença começa a se manifestar nesse momento da vida da mulher, que já é um momento super difícil. Super difícil, delicado, totalmente. E aí a questão também da reposição hormonal para as mulheres que têm essa indicação. Pode melhorar? Depende. Fazer uma reposição hormonal só pensando no cabelo, eu acho um assunto muito delicado, né? Mas eu digo mais para quem já está, tem essa recomendação. Tem sintomas e tem exames que precisa fazer uma avaliação, óbvio, com uma ginecologista, especialista nessa parte de reposição, mas sim, isso pode contribuir, pode nos ajudar no tratamento. Perfeito. Muitas pessoas recorrem primeiro às vitaminas. A automedicação, a suplementos, produtos vendidos na internet. Quais são os riscos da automedicação quando o assunto é queda de cabelo, para a gente orientar aqui os ouvintes?
A internet, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu recebo vários pacientes me mostrando, assim, os pacientes trazem pra gente, esse site que vende tudo pronto, que vende... a gente tá repondo coisas que o paciente tem de deficiência, a gente não tá entregando o que o paciente já tem e entregando a mais, né? Por isso que eu falo que é individual. Eu preciso saber se tu tem deficiência de B12 para eu repor para ti. E se tu compra uma coisa pronta sem saber essa real necessidade, uma intoxicação ou um aumento de uma vitamina D, em vez de ser bom, pode até ser ruim, né? Pode alterar o teu ciclo capilar, pode te dar outras manifestações cutâneas. O minoxidil, que é uma medicação muito falada pelos pacientes, mas o meu vizinho começou a usar e tá tudo certo. Ele tem indicação correta, ele tem dose correta, ele tem que ter acompanhamento médico. Mas eu vou só passar no couro cabeludo, mas a gente tem absorção desse tópico, porque o couro cabeludo é muito vascularizado, né? Ele tem um tempo para começar a funcionar, ele tem... Toda medicação, ela tem reações adversas, e por isso que o médico tem que estar do lado do paciente para conduzir. Então, acredito que esse é o maior problema, assim. E às vezes tu começa a usar, usa errado, acha que não funciona, mas simplesmente pelo mau uso do medicamento. E principalmente nas farmácias, que a gente vê, está tudo ali, né, próximo das mãos, para a gente poder comprar, e se não tem uma orientação... Eu tenho uma profissional farmacêutica que eu admiro muito e que ela sempre fala nas aulas que ela dá para os meus alunos ali da PUC que suplementação não é igual a reposição, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quando a gente pega um produto com a mão na farmácia, esse produto ele tá só mantendo a tua vida, mantendo o essencial para a tua vida. Quando a gente vai fazer uma reposição, eu tenho que repor o que o paciente precisa, é mais individual, ele precisa da receita médica, o farmacêutico tem que entregar na mão dele. Então isso é uma coisa que eu tento passar para o meu paciente, assim. É muito importante isso. Até para a pessoa se conscientizar também, né? Precisa seguir esse caminho. Fora o investimento, né? O paciente, às vezes, ele chega no consultório, ele já gastou um monte com várias coisas que não fazem sentido para ele, porque o ser humano é individual, né? Com certeza. E existe prevenção? Quais são os hábitos que ajudam a manter a saúde dos cabelos e do couro cabeludo? Eu acho que existe, sim. Né? Eu recebo hoje vários pacientes que têm os pais com alopecia androgenética que querem ver algum momento, alguma coisa que eles possam fazer, em que momento começar a tratar esse cabelo. Então acho que hoje a gente está voltado para isso. Acho que cuidar do teu corpo como um todo, né? Dormir bem, se alimentar bem. Como eu já falei aqui, a pele é o maior órgão do corpo, o cabelo é um anexo da pele, ele vai responder ao teu comportamento. Né? Claro. Então, ter uma dieta balanceada, fazer atividade física, usar bons produtos no teu cabelo, se tiver qualquer sintoma, fazer uma avaliação, cuidar da água muito quente, usar um shampoo adequado, evitar muitas químicas, né? Existe uma premissa que fala que a gente não pode ser loira e lisa, né? Então, assim, não somatizar químicas de cabeleireiro, isso tudo vai proteger a tua haste capilar, mas também vai cuidar da saúde do teu couro cabeludo. Hoje a gente fala muito nisso, né? Em tratar a saúde do couro cabeludo. A gente sabe que a gente tem fungo, tem bactéria, então é uma pele com microbioma vivo ali, que a gente precisa entregar o melhor produto para ela, individual. Então tem gente que tem raiz oleosa, raiz mais seca, então fazer um tratamento individualizado. Mas eu acho que sim, cuidar de ti num todo já vai te ajudar a cuidar do teu cabelo. Vai ser um grande reflexo, né? Cuidar das medicações, automedicação, né? Algumas medicações psiquiátricas também podem alterar ali o teu ciclo capilar, então... O momento de vida dessa pessoa também. Com certeza. Né? Avaliar o momento que ela tá, uma perda, um momento mais estressante também, de mudança, né? Com certeza. E, doutora Rafaela, quais são hoje os principais tratamentos para os diferentes tipos de alopécia e para o eflúvio? Então, o tratamento é bem individualizado, né? Claro. Mas... Os que são mais preconizados. A gente usa bastante medicação tópica, né? Então, minoxidil é uma medicação muito conhecida. Ele pode ser usado via tópica, via oral. Os inibidores de 5-alfa-redutase são medicações que vão evitar o afinamento ali em quem tem alopecia androgenética. A gente geralmente faz procedimentos associados em consultório. A gente usa mesoterapia, que é a injeção de medicamento no couro cabeludo. A gente faz microagulhamento para entregar medicamento também no couro cabeludo. A gente tem laser para melhorar a inflamação, para melhorar a densidade capilar,
para melhorar a tua fase de crescimento e a vascularização do couro cabeludo. A gente tem eletroporação, que é uma máquina que através de pulso elétrico também vai entregar ativo no couro cabeludo. Então eu acho que assim a gente tá Que com bacana, a evolução da tecnologia. exatamente, a gente tá com muita tecnologia e tem o básico que é feito em casa também, né? O cuidado com a higiene, os produtos que são desenvolvidos e manipulados para cada paciente, dependendo do tipo de pele dele, do tipo de cabelo dele. Então, tratamento tópico, oral, muita coisa de consultório também, muito procedimento de consultório. Bioestimuladores também. A gente ainda não tem bioestimuladores para couro cabeludo, né? Mas eu acredito que isso deve ser uma coisa que daqui para frente vai se falar mais. Pensando em tratar o colágeno do couro cabeludo, a gente vai ter que estimular ele de algum jeito. Exato. As terapias também regenerativas, né? As terapias regenerativas, elas vieram para chegar na medicina, né? Claro que a gente tem que ter bastante cuidado, porque o nível de evidência ainda não é um nível alto e não é um nível que nos traz muita segurança, mas eu acredito que é uma promessa tanto para pele quanto para cabelos. E o que eu digo para os ouvintes, a gente tem que buscar um especialista para conversar, porque a gente vê muito no TikTok, no Instagram, receitas mágicas e às vezes também medicações, shampoos. Isso pode ter um efeito contrário, né? Com certeza, cada ser humano é individual, cada caso é um caso e medicina não é matemática, né? Então, assim, a gente precisa estudar aquela pessoa e entender o que ela precisa. Às vezes eu falo para os meus pacientes que a consulta capilar, ela também tem uma consulta psicológica associada, né? Uma boa conversa, tu entender a demanda do paciente, é o acolhimento que todo mundo precisa, né? Com certeza, e pensar em cabelos como questão de saúde, né? Com certeza. A estética, a primeira coisa que a pessoa pensa, estética, vou dar brilho no meu cabelo, força. Mas... Quando eu pensei em trabalhar com cabelo, eu pensei que a gente conseguia tratar doenças, porque existem doenças, né? Alopecia areata é uma doença, alopécias cicatriciais, que impactam a qualidade de vida das pessoas, mas também tratar beleza, né? Então eu acho que o cabelo, ele consegue abranger isso. Com certeza. Doutora Rafaela, um tratamento que a gente ouve as pessoas falar é a questão dos exossomos para queda de cabelo. Então, eu gostaria de saber a tua opinião, né? E como é que eles atuam no couro cabeludo, se realmente a ciência já comprova essa teoria. Então, essa terapia, perdão. Os exossomas, eles são vesículas, microvesículas de comunicação. Teoricamente, eles têm um potencial regenerativo, então eles entram ali para as terapias regenerativas, tá? Hoje a gente não tem nenhum respaldo para injeção de exossomas, mas a gente consegue usar eles como drug delivery. O que significa isso? Tu pode abrir um canal na pele através de um laser ou através de um microagulhamento e depositar aquilo como um produto tópico, tá? Por ele ser microvesícula, ele promete penetrar e aí tem todos os efeitos benéficos, que seriam melhorar a vascularização, efeito anti-inflamatório, controle da microbiota e possivelmente regenerar um folículo que já era cicatrizado, né? Então, a nossa aposta nos exossomas são isso, é a regeneração folicular, que é uma coisa que até então a gente não tinha, né? E que agora chegou com uma promessa que ainda não tem estudos suficientes que nos façam utilizar isso para todo mundo, mas eu já utilizo em alguns pacientes e eu acho que explicando para o paciente o que é, como que pode ser usado, a segurança dele, o que ele pode trazer, é legal para a gente começar a entender esse produto. Eu acredito que a medicina regenerativa é uma coisa que tá por vir com mais evidência para a gente ter mais segurança. A gente não pode desconsiderar ela, mas ela não tá longe de ser nossa primeira opção de tratamento, né? Com certeza, tem que observar as evidências todas. Com certeza, a gente tem que utilizar o que a gente tem consolidado, o que a ciência nos entrega, o que a gente tem de evidência científica. E aí, claro, cada caso é um caso, avaliar, pensar no potencial anti-inflamatório e na regeneração, e junto com o paciente tentar encontrar um melhor tratamento. Mas eu acredito que a gente vai ter muita coisa a respeito de exossomas, de medicina regenerativa, para essa parte capilar. Porque a gente tem muita doença cicatricial de couro cabeludo que ainda é uma incógnita, né, pra gente, assim. Sim, então tá se avançando muito a medicina, a tecnologia, mas é importante a gente destacar também o profissional que vai se buscar.
Com certeza. Quer dizer, é um profissional médico, um dermatologista, que é uma pessoa especializada exatamente para isso, que estudou para isso, porque a gente vê, às vezes, pessoas vendendo tratamentos e que não são da área, né? Com certeza. Eu acho que a tricologia, como as pessoas falam que é a especialidade, né, do couro cabeludo, ela, assim, qualquer um se diz tricologista, né, e trata cabelos e, enfim, o cabelo é um anexo da pele e quem trata de pele é dermatologista. Então, Importante a gente estar destacando isso. pele e cabelos é com médico dermatologista. Em que situações o transplante capilar pode ser indicado? Né? Toda pessoa com queda de cabelo pode realizar esse procedimento? Uma dúvida bem comum. Não, tá? Eu acho que o transplante capilar, ele é um tratamento que ele é muito interessante, ele traz resultados muito legais, mas o paciente tem que estar em acompanhamento por no mínimo 1 ano, né? Tem que fazer todo um tratamento para fazer o transplante. Então, tu precisa entender primeiro qual o diagnóstico que tu tem. O principal diagnóstico que a gente faz transplante hoje é a alopecia androgenética, que é a calvície, né? Ela tem que estar sendo tratada para o paciente poder transplantar, até para ele ter uma boa área doadora, estar com uma boa vasodilatação e conseguir manter esse transplante depois também, porque o transplante, ele é uma cirurgia, mas ele não é a solução da alopecia androgenética. Ele vai melhorar a tua densidade capilar, ele vai te entregar mais fios, mas se tu parar de tratar, o teu redor inteiro vai afinar porque a tua doença continua ali. Claro. Ela não é uma doença que tem cura, então o transplante ele não é a cura. Ele consegue melhorar o aspecto, né? Mas o paciente tem que seguir o acompanhamento. Então, acho que a alopecia androgenética tratada é uma opção de transplante e algumas doenças cicatriciais também, a alopecia fibrosante frontal. Se o paciente não tem a atividade inflamatória da doença por 2 anos, ele é um paciente candidato a transplante capilar. Como é importante a gente estar falando aqui dos casos específicos, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. O paciente tem que ser avaliado, até porque é um investimento, então para o paciente colher os frutos desse investimento, ele tem que ser muito bem indicado e tem que ter a época certa para fazer, né? O horário ideal daquele paciente ali para receber o transplante. E a continuação também, né? Com desse certeza. tratamento também. Tem que fazer uma avaliação fazer o procedimento e continuar fazendo o acompanhamento pós-cirúrgico. No caso desse procedimento de transplante capilar, em quanto tempo o paciente costuma perceber os primeiros resultados? Então, cabelo é bem devagar, né? Eu falo para os meus pacientes de consultório que a gente tem que ter muita paciência quando a gente trata cabelo. E a gente tem um alvo, geralmente, de 1 ano, tá? A gente diz para esse paciente, em vários casos, não só no caso de transplante, que o nosso alvo de tratamento, nosso ápice do tratamento vai ser em 1 ano. E transplante é mais ou menos isso também. Olha só. O resultado final desse paciente vai ser em 12 meses. Aí, a partir daí, também sendo reavaliado, né? Com certeza. Porque eu imagino que também não seja só no transplante capilar. Outros tratamentos também, acho que se para... Pensando que a alopecia androgenética, que é a calvície, que é a doença mais comum, ela é uma doença crônica, a gente não para esse tratamento nunca, né? Claro que, assim, em 1 ano a gente tenta fazer o melhor tratamento possível, associa procedimentos de consultório, acompanha esse paciente mais de perto e depois, se a gente chegou no resultado que a gente gostaria, esse paciente fica tendo um acompanhamento, mas um pouquinho mais afastado, Claro. né? Não é aquele acompanhamento mensal ou a cada 2 meses. Às vezes a gente vê 3 vezes por ano, o paciente está estável, está com as medicações organizadas. Então eu falo que esse primeiro 1 ano é um ano de mais intensidade e depois a gente libera esse paciente. Espaço. Mas ele não é um paciente que vai ter a alta do médico dermatologista nunca, porque é uma doença crônica. Claro. Né? A saúde emocional também pode ser afetada pela queda de cabelo. Como é que a senhora percebe esse impacto nos pacientes? Com certeza a saúde emocional é afetada. Eu até comentei contigo que eu falo que às vezes a consulta capilar ela é uma terapia junto, né? O paciente ele precisa ser acolhido, ele quer conversar. A gente vê que o estresse, que é uma coisa que tá no dia a dia de todo mundo hoje, afeta o nosso ciclo capilar. Então o estresse ele pode aumentar o teu cortisol, né? Ele pode tu não dormir bem, ele pode te gerar uma reação de alarme no teu corpo que vai fazer também o teu cabelo cair.
Eu vejo, assim, eu recebo muito paciente, e aí o cabelo cai, aí fica nervoso, e aí fica mais ansioso porque tá vendo o cabelo cair, e aí fica com medo de lavar o cabelo. Então vira uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra. Então esse paciente, ele é um paciente que ele precisa muito do teu acolhimento, da tua conversa. Tu precisa muito explicar para ele o que tá acontecendo. Eu acho que se tu bota o paciente junto contigo, se tu traz o paciente para ti, ele entende, isso diminui um pouco a ansiedade dele. E aí até também ajudar no tratamento. Com certeza, isso ajuda no tratamento para queda. reduzir a queda. Senão vira uma bola de neve, né? Perfeito. O cabelo começa a cair, aumenta o estresse, que aumenta a queda de cabelo, e assim a gente vai indo. A gente tem um tradicional quadro aqui que é o Dica do Especialista. E eu gostaria, doutora Rafaela, que tu deixasses aqui qual é a principal orientação para quem percebe uma queda de cabelo persistente e muitas vezes adia a procura por um dermatologista. Tem uma frase que eu uso bastante no meu consultório e com os meus alunos da PUC, que é tempo é cabelo. Né? Essa frase, ela fala tudo pra mim, assim. Às vezes a gente prioriza outras coisas e eu entendo que na vida a gente tenha prioridades, mas às vezes o tempo que tu deixou de avaliar o teu cabelo, pode ser que tu perca e não recupere ele. Né? Eu acho que o que aconteceu com a Covid, que agora a gente tá vendo também com as canetinhas emagrecedoras, que o paciente perdeu muito cabelo, mas depois vai voltar. Nem sempre a gente volta com toda a densidade que a gente tinha, nem sempre o nosso fio volta exatamente como era. Então, quanto antes tu perceber uma alteração capilar, procura. Às vezes vai ser uma consulta de orientação, de conversa, claro, que vai te ajudar e te deixar mais tranquilo para seguir o teu tratamento. Então, tempo é cabelo Eu adorei essa. É uma frase que eu digo, significa muito. Exato, uma janela de oportunidade. Com certeza. Né? De buscar. Então, ouvintes, não deixem para depois se ver que o cabelo já tá caindo demais. E aí também tem outros sinais, né? Que a pessoa pode observar também. Às vezes enfraquecimento da unha, que é mais que a gente pele mais seca, cabelo quebrando, cansaço excessivo. A questão para dormir também, né? Com o sono, certeza. Que está muito ligado à questão do sistema imunológico. A parte da tireoide também, né? Uma pessoa que está ali com dificuldade, mais cansada, com dificuldade de emagrecimento, com alguma desregulação, pode afetar diretamente o cabelo. São vários aspectos aqui. E nós temos muito que conversar ainda futuramente. Tem muito papo pela frente. Doutora Rafaela, quero te agradecer pela participação aqui no Viver Bem, pela disponibilidade, teres vindo aqui, por compartilhar informações tão relevantes, né, sobre alopecia, eflúvios, avanços no tratamento da queda de cabelo. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui foram privilegiados em te escutar. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu acho que falar sobre o que a gente gosta é sempre um prazer. E o nosso objetivo é instruir os outros também, né? Instruir a população, instruir os nossos pacientes, para que eles estejam bem assistidos num geral. E baseado em evidência científica. Com certeza, sempre. Obrigada, viu, Paula? Imagina, eu que agradeço. E o Viver Bem Guaíba continua no próximo bloco com um novo tema de interesse para ajudar você a viver melhor. E lembre-se, mais saúde e qualidade de vida com a Unimed Porto Alegre na sua rotina. Conheça o Viver Bem e saiba mais. Não saia daí, Viver Bem volta em instantes.